Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. A pedido do nosso pastor, vamos estar louvando ao Senhor com o número 545 da harpa cristã, que diz porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, irmãos, nesse tempo das pessoas, os irmãos, não, estão em suas casas, cumprindo aquilo que foi determinado pelo governo, por causa dessa doença que atingiu todo mundo. Então, a pedido do nosso pastor, nós estamos, nos dias que nós éramos para ter culto, e as portas da igreja não estão sendo abertas, os obreiros ali estão gravando mensagens para apresentar nos cultos, né? Culto de ensino, que seria na terça, culto de quinta-feira, o culto de domingo e escola dominical. Então, nós ali, os obreiros do Senhor, na congregação de Jardim Almanara, que tem ali o pastor Solé na direção daquele trabalho, setor 18. Então, aqui eu venho trazer mais uma mensagem para a igreja de Jardim Almanara e também para todos aqueles que estão nos ouvindo, que essa palavra também atinja aquele que ainda não aceitou Jesus e que venha
juntamente conosco, alegrar-se com o Senhor e oferecer um culto de adoração e um culto de louvor. Para isso, eu convido os amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler no capítulo 2, versículo 16, que nos diz assim a palavra do Senhor. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O assunto, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero vos trazer aqui hoje um assunto que ninguém gosta de ouvir, irmãos, que fala sobre morte. Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de confinamento, esse tempo que todos estão em suas casas, esse tempo que as notícias não são agradáveis, esse tempo que nós só ouvimos notícias de morte. Notícias que causam pânico nas pessoas. E, à luz da Bíblia, nesse curto espaço de tempo, eu quero trazer alguns apontamentos em relação à morte, né? A definição desta palavra, da palavra morte, no grego, quer dizer thanatos, que significa a separação da alma e do corpo, pelo qual o homem é introduzido no mundo invisível. É a separação das partes materiais, imateriais do ser humano. Pode-se dizer que a morte é o grande inimigo do homem. Pode-se dizer que a jornada do homem é para a morte. É o ponto final de tudo. É o momento mais certo na vida do ser humano, a morte. Na sua formação, o homem já entra no processo de morte. Já na sua formação, irmãos, ele já entra em processo de morte. Aqui, irmãos, morte, conforme está em Lucas 12, 20, é Deus pedindo a alma. Morte é deixar esse tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, irmãos, tabernáculo é uma figura relacionada ao nosso corpo. Morte, irmãos, na vida, Deus sopra, né? Aliás, na vida, Deus sopra, né? Quando a pessoa nasce, que Deus ali coloca o espírito na pessoa, que Deus coloca ali o ruá, o nefesh, é Deus soprando. Lembramos ali do Vale dos Ossos Secos, quando Deus coloca ali Ezequiel naquele vale de ossos secos, e ali o Senhor tem ali um diálogo com o profeta. E na finalização desse diálogo, o Senhor diz para o profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Na vida Deus sopra. Já na morte é o contrário, Deus aspira. Esse respiro que você tem aí, é o sopro de Deus na sua vida. Mas, se Jesus não vier logo buscar a sua igreja, imagino eu que daqui 50, 100 anos, todo esse cenário que nós vivemos rodeado de pessoas, seja na nossa casa, na igreja, em qualquer lugar, os rostos serão diferentes. Porque todos morrerão. Então Deus na morte ele que aspira. Se na vida Deus sopra, na morte ele aspira. Eclesiastes 12:7 diz a palavra de Deus: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu.
Tudo fica aos cuidados de Deus, irmãos. Né? O crente, o cristão, quando morre, ele vai para o paraíso. E o ímpio vai para o Hades. Sofrimento, paraíso, gozo, não na sua plenitude. Hades, sofrimento, também não na sua plenitude. Agora, quando surgiu a morte? Após o homem, o ser humano ali, o homem, ter pecado contra Deus. O versículo que nós lemos, a ordem de Deus, de todas as árvores já nem comem, menos de uma, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Agora, como isso aconteceu? Através da desobediência, porque Deus deu a ordem, o homem desobedeceu. E interessante aqui, irmãos, que a todos os seres que Deus criou, a um Deus deu uma prerrogativa, ao homem, o livre-arbítrio, o livro da escolha. E essa escolha do homem foi uma escolha que não foi muito boa, irmãos. Porque a escolha do homem causou separação entre o homem e Deus, o Deus e o homem. Foi a maior tragédia de todos os tempos. A maior tragédia de todos os tempos, irmãos, não são os crimes, as violências que nós estamos vendo aí dia a dia, que parecem na televisão, só parece notícia ruim. Mas essas tragédias que nós vimos aí, elas são reflexo do quê? Dessa maior tragédia que foi o pecado, a separação de Deus. Né? E o que diz a Bíblia em relação ao pecado? Romanos 3:23. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou lá dos altos céus, não viu um justo sequer. Né? Não viu um justo sequer. Na Romanos 3:10, a Bíblia diz que não há um justo sequer, nem um só. Em Romanos 5:12, o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós, seres humanos, crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, tem o germe do pecado. Romanos 6:23, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Pecado gera morte. Pecado é viver longe das coisas de Deus. É fazer aquilo que Deus não agrada, é pecado. Gera morte. E o que o homem pensa a respeito da morte, né? E o homem, aliás, ele não quer nem ouvir falar nisso, né? A maior parte evita falar nesse assunto. Né? Ninguém quer morrer. Ninguém aceita que um dia vai morrer. Lá num velório, normalmente as pessoas, imagino eu, que elas pensam, olhando uma para outras, né? Quem vai ser o próximo? Aquele outro, aquele lá. Mas nunca é ela, sempre alguém. Mas nunca é ela. Ou seja, nós somos criados à imagem de Deus para viver eternamente. O hino número 2 diz lá, que saudosa lembrança tenho de ti, Sião, nós temos, irmãos, saudade do céu. O crente sente saudade daquilo que foi perdido no Éden. A natureza geme por esse dia também, porque por causa do homem, a natureza sofreu juízo, né? A natureza sofreu juízo, a mulher sofreu juízo, o homem sofreu juízo por causa do quê? Do pecado. A morte, irmãos, é um grande mistério. É um golpe para todos os homens. Ela chega de repente. Ela é traiçoeira. Ela não manda aviso. Ela acaba com todos os planos, projetos e sonhos. Não há como se relacionar com as pessoas que morreram. Esta ideia de comunicação entre os mortos, de acordo com a Bíblia diabólica, conforme está lá alguns dizem ser parábola, né, mas é literal, em Lucas 16:19, que fala do Lázaro e do rico. Do Lázaro e do rico. Ambos morreram um dia. Lázaro foi para o seio de Abraão,
porque antigamente o paraíso era embaixo da terra, seio de Abraão, e o rico foi para o Hades. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, o seio de Abraão foi transportado lá para cima, irmãos. Se chama paraíso. Todo aquele que morre salvo hoje vai para o paraíso. E o que não morre salvo, o condenado, o ímpio, ele continua indo para o Hades, irmãos, que é uma porta para o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar o inferno é o falso profeta e o anticristo. Quando o Senhor vier, na segunda parte da grande tribulação. Não tem, meus queridos ouvintes, irmãos, como fugir do dia da morte. Ela foi manifestada como o juízo de Deus contra o pecado. A formação do ser humano, irmãos, nós temos uma formação que nós, dentro da teologia, chamamos de tricotomia. Espírito, alma e corpo. A formação externa é a visível, Todos possuem. Olhos, nariz, boca, ouvidos, mãos, pés. A nossa divisão, de acordo com a ciência, é cabeça, tronco e membros. Esse é o vosso corpo, é o meu corpo. Mas também existe a formação interior, é invisível. É onde reside o verdadeiro eu, a real pessoa. É o ser original criado por Deus. O espírito e a alma foi o sopro de Deus naquele corpo que foi formado do pó, não tinha vida. Deus soprou e deu vida. Agora, definição de corpo, alma e espírito. O corpo, aquele que vai receber a alma e espírito. Deus formou ali o homem do pó da terra, Estava lá um tipo de um boneco, mas não tinha vida. Mas Deus soprou nele a alma e o espírito. A alma está ligada à nossa personalidade, lida com as coisas aqui, os relacionamentos, com a coisa da terra. Está ligado com os nossos sentidos. Esses sentidos que nós falamos aqui, A visão, o olfato, a audição, a boca, o paladar, está ligado com a alma, E o espírito, meus queridos, é aquela parte que difere do animal, é aquela parte que se relaciona com Deus, é a parte onde mostra o homem racional. Isaías capítulo 26, versículo 9, nos explica muito bem isso. Com minha alma te desejei de noite, a alma tem desejo. Com o meu espírito, madrugada, vou a te procurar. Ou seja, com o meu espírito, aquilo que me dá entendimento, eu vou buscar a Deus. Existe, pelo menos, meus queridos, 4 tipos de morte na Bíblia. Existe a morte física ou a morte natural, que alguns dizem ser inatural, Mas aquilo que nós lemos, em Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Foi o que aconteceu. Essa é o quê? A morte natural. Qual é a morte natural? A pessoa tem lá uma doença, um mal súbito, foi atropelada, alguma coisa nesse sentido, morreu. É morte natural. O corpo dela vai ter que ser enterrado, senão ninguém vai aguentar mais ficar perto dela. Agora, qual é a morte espiritual? Ou mortos em pecados? É aquilo que está escrito em Efésios 2:1. A pessoa está aqui na terra viva, mas morta espiritualmente. Diz assim a Bíblia Sagrada em Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Vivendo na carne, segundo o custo desse mundo. Agora, existe outro tipo de morte, que é morrer para o pecado. Significa separar totalmente das coisas do mundo.
É o novo nascimento, conforme está em João 3, João 3, irmãos. É a vida nova. É a pessoa que está livre da condenação, irmão. Que morre para o pecado está livre da condenação, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Romanos 6:10 diz que, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque aquele que está morto, irmãos, diz Paulo em Romanos 6:7, está justificado do pecado. E o quarto tipo de morte é a morte eterna. Significa a separação eterna de Deus. Isso vai ocorrer lá no juízo final, no julgamento final. A morte eterna é o resultado do pecado, é o salário do pecado. Em Mateus 25:46, diz assim a palavra de Deus: e irão estes, ou seja, os injustos, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 nos diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E nós vemos aqui também, irmãos, Jesus, o Salvador do mundo. Né? Você que estava me ouvindo, talvez você possa estar fazendo essa pergunta. O que eu devo fazer para aceitar? Eu ser aceito por Jesus. Primeiro, você deve aceitá-lo de todo o seu coração. Segundo, morrer totalmente para o mundo, ou seja, morrer para o pecado. Terceiro, ter fé, arrepender-se de seus pecados. 4, viver em santidade diante de Deus. Viver em santidade diante de Deus é viver longe do mundo, mas viver para Deus. 5, pregar ou fazer ou falar do Evangelho de Cristo, porque essa foi a ordem que Jesus deixou aqui para nós. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 6, é aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que estamos aguardando a vinda de Jesus? Você está aguardando a vinda de Jesus? Quantas pessoas têm procurado a Jesus nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Desse tal de coronavírus. Quantas pessoas correndo para Jesus com medo, né? De morrer sem Jesus. Você fez a opção certa. Ou você teve a opção certa. Mas ainda tem alguns de dura serviço, irmãos. Serviço, irmão. Que ainda rejeita. Poucos nós vemos aí na televisão, na internet, falar de Deus, irmãos. Se coloca a ciência em primeiro lugar. Não estou aqui desprezando a ciência, irmãos. Porque a boa ciência, ela vem de Deus. O que eu quero dizer aqui é que muitos desprezam nosso Senhor Jesus Cristo. Zombam daqueles que têm fé nele. Invocai o Senhor e quanto se pode achar. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aceite a Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Você que aceita Jesus como Salvador da sua vida, faça esse propósito aí com ele, você mesmo. De todo o seu coração, arrependimento. Terás uma nova vida e viverá eternamente com o Senhor, se caso partir, antes da sua vinda.
É algo muito importante, meus queridos ouvintes e irmãos. É algo muito importante. Que Deus vos abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu repito aqui, nós estamos ali na Avenida Itaberaba, 4645, Jardim Almanara, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aguardamos ali a sua visita para, juntamente conosco, ali com o nosso pastor Solé, os demais obreiros e todos os órgãos ali, musicais da igreja, cooperadores, adorar esse Deus que é digno de toda honra, glória e louvor. Amém.